Abra a tua Bíblia, ainda não se sente, abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, e depois nós vamos dar continuidade. Nós estamos trabalhando um tema aos domingos, o derramar do Senhor, e hoje eu quero, dentro desse estudo, quero trazer para você hoje o tema, Deus age no caos. Deus age no caos, amém? Ainda que você não entenda, no meio do caos, no meio de toda a guerra, no meio de toda a luta, Deus é um Deus de poder e Ele pode agir, amém? Então em nome de Jesus, abra aí a tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6, que diz assim: Aconteceu, pois, que chegando Davi e os seus homens, depois de 3 dias, eles chegaram até Ziclag. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e contra Ziclag, e a esta ferido e queimado, também levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram até a cidade e encontraram a cidade queimada. As suas mulheres e os seus filhos e filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que ali se achavam ergueram a sua voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. O povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite encontre no nosso coração, Senhor, um lugar de morada, um lugar especial, aonde, Senhor, a tua palavra, aonde chegar, ó Deus, esta palavra, seja hoje, seja amanhã, seja depois, Senhor, que ela possa trazer impacto e que ela possa transformar vidas. Em teu nome santo, usa-me, ó Deus, conforme tu queres. Senhor, usa corpo, alma e espírito, usa a minha mente, usa o meu falar, o meu andar, o meu pensar, tudo é teu, Senhor. Que o Senhor possa colocar na minha boca aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus, pode sentar-se. Deus age no caos. Qual é o caos que nós estamos vivendo nesses dias? O mundo está um caos, famílias estão no caos, pessoas estão sendo destruídas, lares estão sendo destruídos, financeiramente o mundo está um caos, o Brasil está um caos, os países estão um caos, ou seja, nós estamos no meio de um caos total, e de medo, e de pavor, e de insegurança, né? Há insegurança, há medo, há pavor, não se sabe como será o dia de amanhã. E Jesus, ensinando essa palavra, ele diz lá em Mateus 6,34, que para o dia de amanhã, para cada dia, né, basta o seu próprio mal. Mateus 6,34, que diz assim: portanto, não tenha inquietação, ou seja, não fique inquieto com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Vou repetir: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, queridos, o Senhor estava nos ensinando que muitas vezes nós estamos preocupados, né? Como é que vai ser o dia de amanhã? Qual é a perspectiva para o dia de amanhã? E você nem terminou de lutar a luta de hoje, você nem terminou de guerrear
a guerra de hoje e você já está preocupado com o dia de amanhã. Você já está inquieto porque a Bíblia está dizendo, olha, a inquietação toma conta das nossas vidas. A inquietação toma conta de nós, por causa do dia de amanhã. E Jesus vai ensinando e diz assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, ele trará os seus cuidados. Ou seja, o que você tem que realizar e vencer hoje, realize e vença hoje, porque o dia de amanhã será um outro dia. E sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Ele também trará os seus cuidados. Mas sabe o que vai acontecer? Deus te dará vitórias no dia de amanhã. O mesmo Deus que agiu hoje é o Deus que vai agir amanhã. O mesmo Deus que agiu hoje é o mesmo Deus que vai te dar vitórias no dia de amanhã. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o dia de amanhã e as minhas preocupações nas mãos da pessoa certa, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? E quando nós vamos para esse texto de 1 Samuel capítulo 30, é um texto, uma história, um pedaço da história de um rei bem sucedido. Esse rei chamava-se rei Davi. Embora aqui ainda no capítulo 30, Davi não tinha sido ungido rei. Presta muita atenção, queridos, para que você possa entender. Deus já havia chamado e Deus já havia determinado que Davi seria rei. Mas nós estamos no capítulo 30 de 1 Samuel, terminando o livro do registro, dos reis, e Davi ainda não era rei, mas Davi já era um guerreiro. Davi já era alguém que fazia suas guerras, já era alguém que defendia o reino, mas ainda não era rei. E nesse episódio aqui do capítulo 30, a Bíblia fala que Davi estava voltando para a sua casa. A cidade de Ziclag era a cidade onde Davi tinha estabelecido por um tempo a sua morada. Mas presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ziclag não era a morada definitiva do rei Davi. Ziclag não era a cidade de Davi. Era um tempo. Queridos, tem coisas nas nossas vidas que Deus determina um tempo. Há um tempo para nós. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para você se estabelecer. Sabe o que Davi estava fazendo em Ziclag? Davi estava sendo preparado, talhado para ser rei. E aqui, Davi não estava lutando pela nação de Israel. Davi estava sendo perseguido por Saul. E quando Davi, ele foi perseguido por Saul, o que ele faz? Ele se alia aos filisteus e começa a guerrear as guerras dos filisteus. Outra coisa eu quero te ensinar aqui. A primeira, Ziclag não era a terra definitiva de Davi. A segunda, aquelas guerras que Davi estava lutando, a guerra dos filisteus, não era a guerra dele e nem do povo dele. Quantas vezes você luta guerras que não são tuas? Quantas vezes você luta e guerreia lutas que não são tuas? Você está guerreando e perdendo forças, só que essa luta não é tua, e essa guerra não é tua. Então, duas coisas e dois aspectos ali. A primeira eu entendo, Davi estava se preparando, e Deus preparando Davi para ser o grande rei de Israel. E a segunda, Deus estava ensinando Davi a guerrear. Muitas vezes nós não sabemos guerrear, muitas vezes nós não sabemos lutar, muitas vezes nós não sabemos buscar e governar como Deus quer, mas o Senhor nos prepara, e Davi ali estava sendo preparado. Agora, olha que interessante, Davi estava fora da sua casa, já faziam 10 dias, 10 dias que Davi estava na guerra. Davi e os seus homens já estavam guerreando há mais de 10 dias, eles tinham saído da cidade, tinham deixado as crianças, tinham deixado as mulheres, tinham deixado os seus filhos, e tinham ido para a guerra, e estavam fora de Ziclag já faziam 10 dias, só que agora era tempo de voltar,
e Deus ensinar Davi. Quando Davi volta, a Bíblia vai dizer assim, no terceiro dia, diz o verso 1, eles levam 3 dias ainda para chegar em casa, 10 dias fora de casa, mais 3 dias para chegar em casa. Quando eles estão chegando, a Bíblia diz assim, verso 2, que os amalequitas, eles tinham dado com ímpeto, com força, tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Verso 3, Davi e os homens que chegaram, encontraram a cidade queimada, as suas mulheres e os seus filhos foram levados como escravos. 10 dias fora de casa, mais 3 dias para chegar em casa, 3 dias de viagem, eles percorreram 128 quilômetros, né? Diferente de nós hoje, 128 quilômetros, você caminha aí em 2, 3 horas de carro, mas naquela época não tinha carro, né? Então eles estavam caminhando e andando a cavalo, e devagarzinho levaram 3 dias para chegar. Quando eles chegam, de longe, eles veem fumaça, mas não era fumaça de comida, não era fogo a lenha, não era que ia ter comidinha pronta, não era que ia ter um arroz fresquinho, nada disso. Não é que eu ia chegar em casa, ia sentar no meu sofá, me alimentar, não, querido. Sabe o que estava acontecendo? O inimigo havia entrado na cidade de Ziclag, destruído Ziclag, colocado fogo em Ziclag, e ainda levaram as mulheres, os filhos, tudo como escravo. Depois de 10 dias guerreando, cansado, qual você acha que seria a reação? Ou qual seria a tua reação no meio desse caos? Qual seria a tua reação dentro de tudo isso? E é exatamente isso que o inimigo quer. Quando eles chegam, o caos estava instalado, cidade queimada, mulheres e filhos levados como escravo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do inimigo? Qual é o objetivo do inimigo das nossas almas dentro desse caos, né? O que você faria? Como você iria reagir? A reação natural é a reação que tem no verso 4, a Bíblia diz assim, então Davi e o povo que se encontrava com ele, os guerreiros que se encontravam com ele, choraram, até não terem mais forças para chorar. Talvez nesses dias, nós já estamos há 60 dias, pelo menos, ou até um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, há 60 dias em quarentena, 60 dias, né, acho que foi a partir do dia 23 de março, alguma coisa assim, então muito próximo aí de 60 dias, que tudo está parado, tudo está estagnado. Nesses 60 dias, o caos se instaurou no mundo, o caos entrou no mundo, o caos se estabeleceu, há uma insegurança, há incertezas, pessoas já tiraram a própria vida, nem precisou do vírus, pessoas já tiraram sua própria vida, porque já perderam tudo, outros estão apavorados, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, e o que nós temos mais visto é o que? Choro, lamento, lamúria, as pessoas estão se lamentando, chorando, o que é, vamos dizer assim, entre aspas, natural, mas qual é a função do inimigo nesse momento? Qual é a função do inimigo das nossas almas nesse momento? A função dele é, em primeiro lugar, nos tirar do foco, nos tirar da direção de Deus, trazer lutas, fraqueza, e é nessa hora que o inimigo se aproveita para lançar dúvidas e confusão. Essa é a função. Então, nós estamos vivendo um momento de dúvida, nós estamos vivendo um momento de confusão, nós estamos vivendo um momento de choro, nós estamos vivendo um momento de lamentações, não é? Porque está todo mundo no pânico, está todo mundo com medo, só que muitas vezes nós esquecemos que quem está conosco é maior
do que tudo isso que nós estamos vivendo. Amém? Maior é o que está em nós do que tudo isso que está aí fora no mundo. E nós temos que ter essa certeza, essa segurança de que Deus é maior e que Ele está conosco, querido. Mas a função do inimigo das nossas almas é exatamente essa: nos tirar do foco, nos tirar do caminho, trazer dúvida e trazer confusão. Em segundo lugar, a função do inimigo é trazer questionamentos. Por que que Deus permitiu tudo isso? Por que que Deus permite que tudo isso aconteça? Que mal que eu fiz? Por que tanto sofrimento? Vai dizer que você não questionou. Vai dizer que você não tem questionado. Esses são os questionamentos. Essas são as lutas. Essas são as inseguranças. Essas são as incertezas que muitas vezes está no nosso coração. E esses questionamentos, eles existem. E eles fazem parte. E preste bastante atenção, Davi aqui ainda não era rei, caminhava como guerreiro, mas ele tinha que se manter num foco. Qual era o foco dele? Ser rei. Deus o levantou para reinar, Deus o levantou para estar acima de toda essa situação, mas ele ainda não era rei, ele ainda não governava, ele ainda não tinha estabelecido o seu reino, mas de repente, estava diante de uma luta, estava diante de uma guerra, estava diante de ter perdido tudo, perdeu mulher, perdeu filhos, perdeu casa, perdeu tudo, perdeu os guerreiros, porque a Bíblia vai dizer no verso 6, que as pessoas ficaram tão revoltadas com Davi, que disseram: vamos matar Davi. É um caos tudo isso, não é? É incertezas todas essas coisas. Agora, qual tem que ser a nossa reação? Qual é a tua reação? Como você tem reagido? Pense você que está aí me ouvindo, pense você que está aqui, você que está me ouvindo aí na sua casa, como é que você tem reagido? Quando você vê todo esse transtorno, Satanás ele quer trazer o desequilíbrio, ele tem desequilibrado as pessoas emocionalmente, ele tem roubado as pessoas emocionalmente. E queridos, o que eu quero te ensinar e nos ensinar nessa noite, é que nós temos que buscar o equilíbrio no Senhor. É Deus que traz o equilíbrio para nós, em todas essas incertezas e em todas essas seguranças. O próprio rei Davi, no verso 4, a Bíblia diz que ele se juntou com o povo e ele chorou, não é? Porque não importa, até um grande guerreiro chora. Agora, o que eu não posso é ficar estagnado e parado no choro. O que eu não posso é me acostumar com a guerra, me acostumar com o caos e dizer: estou vencido, o inimigo venceu, não tem mais jeito. Eu tenho que buscar o derramar do Senhor sobre a minha vida, eu tenho que buscar aquilo que Deus tem mais, Deus tem forças, Deus pode mudar a minha história, mas eu tenho que olhar para tudo isso, e no meio de tudo isso buscar a solução, amém? E qual foi a solução de Davi? Verso 6, parte B do versículo vai dizer assim: Davi se reanimou no Senhor. Vou repetir: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Sabe o que significa isso? Em nome de Jesus, em vez de ficarmos desanimados, angustiados, abatidos, atribulados, amargurados por causa de tantas lutas, eu tenho que buscar esperança no Senhor. Amém? Queridos, nós temos que buscar esperança no Senhor, e temos que trazer para a nossa memória. Eu quero ler com você Lamentações, abra a tua Bíblia aí, Lamentações capítulo 3, verso 21, olha que verso maravilhoso.
que seja os versos da tua semana. Diz assim, ó: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Você entendeu? Se não entendeu, eu vou explicar. Davi era um grande guerreiro, ele já tinha tido muitas vitórias, mas de repente agora, ele estava chorando e se lamentando. Significa o quê? Que muitas vezes, nós esquecemos aquilo que Deus já fez, não é? Ou Deus nunca te deu nada, Deus nunca te deu vitória, você só consegue lembrar e enxergar agora essa derrota, esse caos, só consegue enxergar esse momento, não é? Mas o texto aqui diz: eu quero trazer, irmão, coloca a mão na tua cabeça agora, na tua consciência, e fala: Senhor, traz para a minha memória o que me dá esperança, traz para a minha memória o que me dá alegria, traz para a minha memória as vitórias que eu já tive, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor já fez, como o Senhor me ajudou, quantas coisas eu tenho. Senhor, eu tenho uma casa, Senhor, eu tenho alimento, Senhor, eu tenho filhos maravilhosos, Senhor, eu tenho um lugar aonde eu posso me aquecer, ou não? Puxa pela tua memória e fala: Senhor, me traz à memória o que me dá esperança. Depois, olha o verso 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, pelo contrário, elas se renovam a cada manhã. Hoje, quando você acordou, as misericórdias do Senhor se renovou na tua vida, e o Senhor quer trazer à memória isso. Hoje o Senhor renovou a tua vida, renovou a tua história, a misericórdia dele está sobre a tua vida. Puxa pela tua memória e fala: Senhor, eu tenho esperança, o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje, e depois de amanhã vai ser melhor do que ontem, e assim será sucessivamente na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor. Amém? Sabe o que Davi fez quando ele se reanimou? Puxou pela memória dele e falou: não, essa luta e essa guerra não é para me matar, Deus deve ter algo maior. Amém? Querido, Deus tem algo maior depois dessa luta, ou você não acredita nisso? Você tem que acreditar nisso, né? E depois você continue aí lendo esses versos até o 26, renova-se a cada manhã a sua fidelidade. Amém? Mas esse verso 21, quero trazer à memória o que me traz alegria e o que me dá esperança. Traga para a sua memória o que te traz esperança. Então Davi, em primeiro lugar, renovou as suas forças no nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia vai me dizer no verso 8 assim, ó, 7 e 8, 1 Samuel 30, verso 7 e 8, diz assim: então disse Davi ao sacerdote Abiatar: traga-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe. Então Davi o que? Consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E qual que foi a resposta do Senhor? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato alcançarás. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus mesmo. A Bíblia diz assim: Davi consultou. Sabe o que significa consultar? Sabe quando você marca uma consulta com o médico? Por que você marca a consulta com o médico? Porque você quer saber qual é a doença, o que eu tenho, se eu estou doente, qual é o remédio que eu tenho que tomar, não é? Você vai se aconselhar com quem? Com quem sabe, não é? Você vai no médico se aconselhar com o médico, porque é o médico que sabe. Ou você auto mesmo se examina e auto mesmo vai se medicar. Você precisa de um médico quando você está doente, não é? Então a Bíblia diz que Davi foi consultar, Davi foi se aconselhar, Davi foi pedir uma direção para quem? Para quem que ele foi pedir direção?
Para quem que ele foi pedir conselho? Ele foi pedir conselho para quem estava derrotado, ele foi pedir conselho para quem estava com medo, ele foi pedir conselho para quem não tem fé, ele foi pedir conselho para quem não acredita em Deus? Não, né? Então essa é uma direção para o seu, um puxão de orelha. Quem você tem consultado? Para quem que você tem ido? Você tem consultado as tuas dores? Você tem consultado os teus medos e temores? É isso? Aí você fica mal? Ou você vai consultar o Senhor? É Ele que tem resposta. É Ele que tem resposta para a tua vida. É Ele que tem resposta para a minha vida. Tem gente consultando todo mundo, mas não consulta a Deus. Não pede conselho para Deus. Irmão, entra no teu quarto. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai lá no lugar secreto, ora a Deus, conversa com Ele e Ele vai te dar direção. Amém? O que Davi faz? Ele consulta a Deus, ele vai até Deus. Ele fala: Senhor, eu estou derrotado, as pessoas estão querendo me matar, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Senhor, devo perseguir o bando? Senhor, eu vou alcançar? Eu vou ter vitória? Como é que vai ser? Intimidade, irmão. Conversar e esperar Deus responder. Deus responde através da palavra. Deus está te respondendo nessa noite. Muita gente que estava confusa aí, Deus está te respondendo. Amém? Ele consultou e Deus disse: pode ir, vai nessa tua força que você vai conseguir. Agora, a resposta veio de quem? De alguém que é maior e de alguém que sabe mais do que eu e mais do que você. Agora nós ficamos atrapalhados e consultamos todo mundo, menos Deus. Quando nós buscamos a Deus, Ele tem a resposta correta para nós, amém? Então, em nome de Jesus. Em segundo lugar, então, Davi consultou o Senhor. Em terceiro lugar, verso 9 do capítulo 30, partiu, pois, Davi, e com ele 600 homens que se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram para trás os retardatários. Davi, porém, com os outros homens, continuaram a perseguição. Continuaram, porque 200 ficaram para trás, porque estavam cansados. Siga em frente, vá em frente, não se detenha, não pare no meio do caminho. Ainda que pessoas sejam vencidas pelo cansaço, ainda que você muitas vezes venha o cansaço, você não pode parar. Davi não parou, ele continuou, seguiu em frente, estava atento àquilo que Deus ia fazer, estava atento àquilo que Deus ia realizar, estava atento àquilo que Deus ia dar. Davi não parou. Nós temos que estar atento aos sinais daquilo que Deus pode fazer. Porque Davi não parou? A Bíblia vai dizer que no verso 11, apareceu um amalequita, que era exatamente do inimigo que tinha sido deixado para trás, e aquele homem era o sinal de que Davi precisava, era o sinal de Deus na vida dele, era o sinal de que Deus iria guiá-lo, era o sinal de que Deus iria dar vitória. Aquele amalequita era a porta que Davi precisava para ter vitória. Eu quero te dizer, esteja atento aos sinais que Deus vai te dar, a porta que vai se abrir, as pessoas que vão chegar, o lugar aonde você estiver. Deus vai dar sinais espirituais de vitória, Deus vai dar sinais. Prossiga, vá em frente, continue, não para. Eu vou te abençoar, diz o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Davi foi abençoado, e a Bíblia diz que Davi seguiu em frente, e a Bíblia diz que o Senhor deu vitórias a Davi, e que ele trouxe tudo de volta. Amém? 1 Samuel capítulo 30, verso 17 até o verso 20, vai dizer que Davi teve vitórias. Diz assim: feriu Davi os seus inimigos até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Depois, o verso 20 vai dizer assim: também tomou Davi todas as ovelhas, o gado
e levaram diante dele e diziam: este é o despojo de Davi. Não faltou coisa grande, não faltou coisa pequena, não faltou nada, absolutamente nada. Davi trouxe tudo de volta. Sabe o que era aquilo? Deus dizendo: agora chegou o tempo. E queridos, depois dessa vitória, presta atenção, Deus tem coisas maiores. Davi, a partir daquela vitória, estabeleceu o seu reino. E sabe o que a Bíblia vai me dizer? Lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, presta atenção aqui. Então vieram os homens de Judá, e fizeram o quê? Ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Ele poderia ter desistido, né? Puxa vida, estou cansado, já lutei tanto. Mas irmão, o reino dele estava tão próximo. Era só uma questão de perseverança, era só uma questão de continuar. Amém? E 2 Samuel começa exatamente assim, ó, capítulo 2, verso 4, dizendo: e Davi foi ungido rei sobre a casa de Judá. Mas ainda não era o melhor e ainda não era o essencial. Porque Deus disse: Davi, você será rei sobre Israel, você vai reinar sobre todo Israel, vai juntar Judá e vai ser rei sobre Israel, vai ser rei sobre Judá, você vai ter o melhor de Deus ainda estava por vir, e o melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem o melhor, Deus tem melhor a cada dia, a cada manhã, há segredos espirituais de Deus para a tua vida e para a minha, amém? E olha o que diz 2 Samuel capítulo 5, versículos 3 a 5 diz assim, 2 Samuel capítulo 5 verso 3, assim pois todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor ungir o quê? Ungir a Davi o quê? Rei sobre Israel. E a Bíblia vai dizer mais para frente assim: e Davi reinou como rei de Judá 7 anos, e depois ele reinou mais 33 anos e meio, como rei sobre Israel. Era o tempo de Deus. Se Davi tivesse parado em Ziclag, não tivesse lutado até o fim, ele não tinha sido ungido rei. Mas ele não parou nessa guerra, ele foi até o final, ele não abriu mão daquilo que o Senhor tinha para ele. E eu quero finalizar essa palavra hoje com uma frase, para que você possa trabalhar ela essa semana: aquilo que conquistamos na dor, não nos será tirado. Aquilo que conquistamos na dor, não nos será tirado. Amém? Davi estava conquistando com dor, Davi estava no meio da guerra e da luta, mas depois, aquilo que ele conquistou, no dia da dor, no dia da guerra, não lhe seria tirado. Assim será com a tua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja em luta, talvez você esteja em guerra, mas aquilo que você conquistar, irmão, vai permanecer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Que venha o derramar do Senhor sobre a tua vida. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar agora. Eu quero derramar essa palavra sobre a tua vida, eu quero derramar essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que você tem sentido, que é dor, que é luta, no meio dessa luta, no meio dessa guerra, Deus vai estabelecer, e você vai reinar, e você vai conquistar, e o Senhor vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós levantamos as nossas mãos neste lugar, para orar agora, por cada vida. Senhor, traz esperança, que o Senhor possa trazer a memória dos teus filhos, no meio dessa luta, no meio dessa guerra, que o Senhor possa trazer vitórias, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estabelecer reinos, que o Senhor possa estabelecer os teus filhos como vitoriosos. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo roubo seja tirado,
tirado, que toda ação maligna seja tirada. Eu te abençoo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, e assim como Davi venceu no meio do caos, você vai vencer. Deus vai estabelecer sobre a tua vida hoje. Esta palavra está sobre a tua vida, essa palavra está sobre a tua casa, esta palavra está sobre a tua família. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não pare, não desista, não recue. Que o Espírito de vida e de ressurreição entre na tua casa hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém.